No apartamento, enquanto cozinhava e falava ao telefone, sua filha pequena viu o noticiário. A menina corria em direção à mãe, querendo sua atenção para contar as novidades que tinha visto na TV. Puxava a mãe para mostrar que tinha visto algo importante que o repórter falava. Tinha a ver com o tio Royol, estava na TV. Nessa hora, conseguiu a atenção da mãe, que estava dispersa ao celular. Juntamente com sua filha, ela vê a reportagem que fala do seu irmão mais novo. Lee Royol havia virado notícia que estava em todas as telas. A pequena estava muito animada e orgulhosa, pois tinha um tio famoso. Na tranquilidade do seu lar, quem também via a tela e as notícias enquanto fazia sua faxina era o Grenfell. Estava constantemente sendo interrompido pelas ligações das irmãs. Depois que sua identidade foi revelada, seria questão de tempo até que a família se preocupasse com ele. Naquele momento, as 3 irmãs já tinham entrado em contato com ele, que apenas ignorava suas ligações. Lee Royol tem 3 irmãs mais velhas. Eles eram bem próximos quando criança. Menos ele, que era sempre deixado de lado nas brincadeiras quando as meninas se juntavam. Por ter ignorado tantas ligações, agora todas elas estavam batendo em sua porta. Gritavam do lado de fora que sabiam que ele estava lá dentro e não adiantava se esconder. Questionavam por que não tinha atendido elas e pediam que abrisse enquanto elas estavam pedindo gentilmente. Ao abrir a porta, estavam as 3 irmãs e a pequena sobrinha. Ele pediu para que não incomodassem os vizinhos, primeiramente que se acalmassem. Aquilo deixou as irmãs muito preocupadas, pois aquela era uma personalidade diferente. Os noticiários continuavam portando sua imagem e transparecendo para todo o país. Nam Xiaomin, vendo aquelas reportagens, achava que agora que ele não ia querer mesmo fazer parte da guilda dele. Nan Tenmin, vendo que seu irmão estava triste, preparou chocolate quente para os dois. Falou para o irmão que agora todo mundo estava falando de Royol e que ele, sendo realista, não iria para a guilda deles. Nan Tenmin disse que eles tinham o número dele e um motivo para entrar em contato. O irmão, se levantando, perguntou qual era esse motivo. Ele contou que era o lute. Eles haviam ganhado o território da família do conde e achou que seria educado dividir com ele. Nam Xiaomin queria saber quanto daria para ele. Mesmo que não conseguisse recrutá-lo para Gaon, queria garantir e deixar uma boa impressão nele. Então disse que não dividiriam, deixariam tudo para ele. Nesse momento, o entusiasmo fez com que quebrasse a xícara. Pediu para o irmão ligar para ele naquele mesmo momento. Nam Xiaomin melhorou seu baixo astral assim que viu aquela xícara sendo quebrada, pois teve que levantar para limpar tudo. As ligações foram feitas quando as irmãs dele e a sobrinha ainda estavam no apartamento. Suas irmãs estavam perguntando sobre o trabalho de caçador e outras coisas. Depois que a sobrinha gentilmente fez um penteado, uma das irmãs riu muito, pois ele estava parecendo um ídolo pop. A outra irmã, que estava reclamando da van, estava achando muito estranho. Para sair daquele barato e mudar de assunto, ele percebeu que estava muito frio e ofereceu para elas um chá. Elas perguntaram se ele estava sincronizado com o seu personagem, ou seja lá como se chamasse aquilo. Rindo dele, lembraram dos velhos tempos, coisa de uns 10 anos atrás. Quando ele chamava Grenfell, estava chorando porque queria platinar o próprio cabelo. Dizia que ia cumprimentar os familiares igual a um aristocrata. Mesmo pegando no pé, as irmãs dele se preocupavam com ele. Queriam saber se ele estava em perigo. Sabia que ficaram surpresas quando viram a reportagem dizendo que vários jogadores se machucavam toda hora. Também disseram que iam contar para os pais sobre isso, ainda não sabiam, pois não estavam em casa. Pediram para ele lembrar que elas estavam do lado dele e que sempre lembrasse disso. Com um penteado muito fofo que sua sobrinha havia feito, disse que ele era um caçador de demônios. Grenfell Claude Arpeus Romeu era adequado para aquele trabalho. Também disse para que elas não ficassem tão preocupadas. Depois de tomar um chá e de brincar com a sobrinha, as irmãs já estavam se despedindo. Pediram para que ligasse para elas se algo acontecesse. Também disseram que não era certo contar a ninguém que elas eram irmãs dele. Uma delas pediu para que ele fizesse questão de guardar dinheiro. Nem se lembrava de que poderia ter dinheiro. Daí lembrou das recompensas pela conclusão da ruptura. Pegou o celular para fazer algumas pesquisas e ver o balanço de sua conta. Na filial da guilda Shining entediada na Coreia, Camila perguntou a Jessie se ela não sabia nada sobre o mago que trabalhou com ela.
Chegou a insistir, pois achava que ela poderia estar escondendo algumas coisas. Pediu para que parasse de ficar assistindo aqueles vídeos estranhos no YouTube e desse papo para ela. Jessie falou para ela com um tom ameaçador: "Pare de me incomodar e me deixe terminar de assistir o que estou vendo." Camila disse que desistia, ia deixar de perguntar já que estava tão fria. Estava achando ela estranha, vendo vídeos de costumes coreanos e etiquetas. Jessie estava completamente concentrada em aprender mais sobre ser elegantemente educada. Uma nova notificação surgiu. A recompensa por conclusão da ruptura foi creditada. Olhando, viu que era um valor exorbitante. Ele nunca tinha visto tantos números juntos na sua conta. Lee Royol estava radiante de tão feliz. Porém, Grenfell não sabia por que estava tão feliz, só por não serem trocados. Também tinha recebido um orbe do Conde Vampiro, loot que ele automaticamente recebe após derrotar o Conde Yascura. Lee Royol fez umas piadas sobre aquele objeto amaldiçoado. Toda aquela brincadeira estava deixando Grenfell bastante desconfortável. Lembrou de quando usou o colar com o sangue amaldiçoado, o item que ele escolheu como oferenda quando enfrentou o Conde. Porém, achou que aquele objeto seria destruído. No entanto, ainda estava em sua galeria de pertences, e também a maldição havia sido desfeita. Agora ele tinha um orbe, o colar e, além disso, 100 bilhões. Porém, toda aquela quantia estava fazendo-o perder o sono e se perturbar com tantos pensamentos relacionados ao dinheiro. Grenfell perguntou se ele não podia pensar com um pouco mais de silêncio. Era claro que fazia sentido comprar equipamentos melhores, já que ele tinha que continuar entrando em ruptura. Aquela missão lhe deu níveis 34 vezes, e agora era do nível 134. Quando começou tudo, era apenas 55. Lee Royol estava se atrapalhando a dormir. Também estava estragando a visão ficando no celular tanto tempo. Na AWA, o departamento coreano estava tendo uma reunião. Mostravam um vídeo no qual Lee Royol estava levantando pilastras, dizendo que aquilo poderia ser alquimia. Tinha contraventos, pois achavam que ninguém teria mana o suficiente para tal feito. A confusão continuou por mais um tempo, na briga se era alquimia, magia ou outros. Os trabalhadores daquele departamento estavam muito cansados, pois em todo lugar que iam só ouviam falar naquele nome. Os dois, porém, conversavam e achavam que estavam na mesma situação. Os últimos dias tinham sido esgotantes para ambos. O pior é que nem sabiam se aquele era realmente o nome do jogador ou só um pseudônimo. Tinham certeza de que tudo ia se acalmar quando saísse o próximo update. De olho na tela, se surpreenderam, pois o mal acabara de ser falado, e ali estava o comunicado de Arcana. O arquipélago Yusra. Quando Arcana era um jogo, aquela era uma região mística chamada de Ilha do Tesouro. Porém ninguém foi capaz de encontrá-la, mas tudo lá era descrito como um tesouro tão valioso que era incomparável com os que já tinham. Os repórteres traziam a novidade sobre a recente atualização de Arcana. Também tinham ouvido que a Sociedade Acadêmica de Magos iria continuar, pois tinha sido sempre uma grande ajuda para os magos melhorarem suas habilidades. Estavam perguntando à senhorita Jessie se ela estaria entrando na Torre dos Magos por causa do arquipélago Yusra. Ele estava vendo as notícias no celular e fazendo suas barras, como de costume. Estava muito interessado na Sociedade Acadêmica de Magos. Lee Royol queria saber se aquela era verdade mesmo, embora estivesse claro que sim. Até ressuscitou o antigo ditado que dizia que a Torre dos Magos tem magia e não tem habilidade. Lee Royol sabia que aquilo estava escrito na descrição da Torre dos Magos, quando Arcana era só um jogo. Colocando bravamente suas luvas de faxina, primeiramente iria lavar as louças antes de sair. Lee sabia que a maioria das pessoas simplesmente sairia, mas ele era bastante produtivo. No entanto, a Torre dos Magos estava repleta de pessoas, jogadores e repórteres. Isso do lado de fora, porque do lado de dentro tinha muito mais tumulto. A maga responsável pela recepção já estava ficando entediada. A sociedade acadêmica estava finalmente acontecendo de novo. Aquilo sim deixava-a feliz e empolgada. Aquela era Cleo, afiliada à Torre dos Magos, uma maga experiente que perguntava que tipo de resultados de pesquisa veriam daquela vez. Algum jogador desastrado conseguiu não perceber a parede e acabou batendo nela. Ela iria avisar, mas não deu tempo antes de notar que ele já havia caído. Aquelas eram as únicas coisas que animavam tudo por ali, pois estava muito calmo.
Todos estavam rindo daquele que tinha caído no chão, pois ele queria muito ir para Yusra. Ela apenas olhava do lado de dentro da parede e via quando eles batiam sem perceber que a parede estava ali. Alguém já a repreendeu dizendo que não deveria sair por aí chamando as pessoas desse jeito. Também disse que a parede era difícil de ser notada, pois era uma ilusão feita pelo mestre da torre especialmente para aquela reunião. Era uma magia difícil para qualquer um ver sem o convite. Quando Cleo percebeu que se tratava de Jessie, ficou muito empolgada. Porém, todos os outros ficaram olhando quando ela passou e atravessou a parede. Jessie perguntou se ela era a guia daquele dia e mostrou o convite para ela. Respondeu que sim, que estava encarregada de levar os convidados para o Salão de Cristal. Comentou também que, na verdade, ela era a última. Todos já haviam chegado. Estava feliz porque agora também poderia entrar. Sua amiga tinha uma opinião contrária. Perguntou se por acaso ela não podia esperar um pouco mais, pois tinha um pressentimento, achava que mais alguém fosse chegar em breve. E logo estava ali e olhou para adentrar aquele salão. Até mesmo ele estava admirado com a Torre dos Magos, era sempre emocionante todas as vezes que ele ia até ali. Estava entupido de gente, tantas que mal conseguia passar. Tinha sempre muita gente, mas naquele dia, por causa do arquipélago, estava especialmente lotado. Para piorar um pouco mais sua situação, rapidamente foi notado e todos queriam se aproximar dele. Ele tinha ficado conhecido como o cara que disse chamar Li e olhou. Estavam enchendo a paciência dele com um monte de perguntas às quais ele não iria responder. Uma pessoa em especial estava irritando-o demais, ficava puxando a sacola dele onde estavam os seus chás. Insistia pedindo uma foto, dizendo que só pararia de perturbá-lo depois que tirasse uma foto com ele. Isso o deixou bastante desconfortável. Ali estava o chá verde de arroz integral, que custava bem caro e que ele esbanjou com o próprio suor do salário dele. Estava furioso e disse um palavrão para aquele homem que o estava irritando. Talvez se fosse menos atencioso e decepcionasse essas pessoas, elas parariam e o deixariam em paz. Ficou 1000 vezes pior. Agora eles estavam achando-o muito melhor que antes. Não era isso que ele tinha em mente, mas virando, viu algo que chamou bastante sua atenção. Uma parede estava bastante irregular, era diferente das outras. Ao olhar mais de perto, percebeu que ela era bem diferente das outras paredes, então correu em direção a ela. Sentia que ela era diferente, então apenas se jogou. Cleo, do outro lado, não estava entendendo por que aquele homem estava andando em direção a ela. Atravessou a parede e quase caiu em cima dela. Olhando para o lugar, disse: "Aquela magia de ilusão é digna de elogio." Depois disso, os dois começaram a subir os degraus mágicos. Estava sempre olhando na direção dele, pensando que pessoa podia ser aquela. Percebeu que ela estava constrangida e toda hora olhava no bloco para ver se ele realmente não era convidado. Até que perguntou a ela: "Tem algum problema?" Disse que de forma alguma. Ele disse que queria ir à reunião, então ela o iria levar. No entanto, disse não haver um convite. Seria impossível. A magia de ilusão era do mestre da torre, e mesmo um mago avançado não seria capaz de ver através dela sem um convite. Percebeu que ela estava estranha, então imaginava que havia alguma coisa de errado. Perguntou se podia ir na reunião sem um convite. Cleo respondeu que não era isso. As pessoas que conseguissem ver através da magia de ilusão poderiam assistir, mesmo não tendo convite. Tinha ficado surpresa porque ele era o primeiro a fazer isso. Por isso ficou um pouco impressionada. Estava apenas bastante curiosa. Li Royel achava que, já que entendia a teoria por trás dela, então era só ter mana para fazer aquilo. Cleo avisou que eles já tinham chegado ao destino. A sala de cristal era realmente fabulosa. Ele foi bem recepcionado ali na sala de cristal. Aquele era o local da investigação do conhecimento. Quando Arcana virou realidade, os NPCs dentro do jogo também apareceram na realidade. Marcelo era o chefe mago, o mais novo, e era chamado de o futuro sucessor da Torre dos Magos. Jessie estava achando tudo muito chato ao ponto de ficar entediada. Seu chapéu mágico dizia que aquela disciplina era uma explicação do quão incrível Marcelo era. Para ela, magia era apenas uma habilidade, e não fazia a menor ideia do que ele estava falando. Portanto, ele falando percebeu que tinha alguém ali que não estava gostando. Olhou para o lado dela e perguntou se ela estava entediada. Logo em seguida, continuou explicando que a torre foi invocada para aquele mundo por exploradores, por muitos motivos. Mas para descobrir aquela razão e conquistar a paz do mundo, precisavam trabalhar juntos. Explicou que existia a possibilidade na ciência para desvendar ainda mais a magia.
Fez uma demonstração com um pequeno pentagrama em sua mão. Aquilo era uma fusão que ele chamava de ignição, criada a unir a ciência e a magia. Porém, não sabiam que tipo de variantes isso poderia envolver quando combinavam duas coisas bem distintas, e por isso ele precisava de todos ali. O pessoal ficou confuso quanto a ele estar oferecendo uma missão. As missões eram muito raras ultimamente. Também deixou uma brecha para perguntar se alguém tinha dúvida. Logo de imediato, Grandfell ergueu o braço. Falou ao mago-chefe Marcelo. Existe desnecessidade e dispersão. Queria saber sobre o que ele acabou de mostrar e o que achava sobre isso. Jessie ficou surpresa de ele entender tudo aquilo, e vários outros estavam achando chato ele questionar. Outros achavam que aquilo poderia acabar mal. Achavam que Marcelo não ficaria tranquilo. No entanto, o mago-chefe apenas queria saber quem era aquele homem, pois nunca o tinha visto antes. Começou a explicar, porém queria saber o motivo para ele fazer aquela pergunta. Grandfell respondeu: "É simples, posso sentir estranhamento", e continuou dizendo que magia e ciência são dois conceitos bem diferentes. Existia desnecessidade por causa do estranhamento. Depois, fazendo também um pentagrama na mão, disse que havia experimentado um estranhamento parecido entre habilidades e magia. Certamente, Marcelo ficou surpreendido com tal resposta. Achava impossível. Ele mesmo havia levado meses para ativar aquela magia, mas ele conseguiu tão facilmente. Falou que usando a força centrípeta no processo de interferência, o processo era meio falho, mas os resultados não eram ruins. No seu íntimo, pensou que a ignição original usava muita mana, por isso não podia usar. Também achava que tinha feito uma boa escolha indo ali. Até fez sua cara de muito feliz. Por outro lado, o mago-chefe estava pensativo sobre aquele rapaz, chamando-o de explorador Li Royol. Perguntou se queria se juntar a ele na pesquisa, e nesse momento, uma janela de status com a missão foi aberta para ele. Estava tudo dando certo, uma magia de ignição e agora uma missão também, que ele aceitou de imediato. Achava mesmo que tinha feito uma boa escolha indo ali, e fez sua cara de muito, muito feliz. Por outro lado, algumas pessoas estavam no arquipélago Iusra, que parecia uma ilha paradisíaca. Leonie estava ali com sua amiga, mas não parecia tão entusiasmada. Ficou menos ainda quando ouviu sua amiga dizer que deveria ter levado roupas de banho. Naquele lugar tinha bastantes pessoas, mais do que estava imaginando. A amiga dela a achava fofa, até mesmo quando estava brava. Alguns ali estavam curiosos, havia tanta gente, repórteres e até mesmo acadêmicos estavam ali. Estavam falando dos NPCs, os Cavaleiros de Lionheart. Também tinha a tropa mercenária das sombras, assim como a Aliança Exploradora também estava lá. Todos estavam no arquipélago, pois era famoso e tinha vários tesouros de arcana. Leonie estava aliviada, pois os magos da torre não estavam ali. Foi só falar que alguém começou a ligar para ela. Era a Jessie. Estava contando que o Li Royol estava lá e que ele havia dito para o mago da Sociedade Acadêmica de Magos que sua magia tinha desnecessidades no processo. Ela achou que deveria saber, quando ele estava sendo chato com o chá dele, queria saber o que tinha acontecido, se ele tinha sido repreendido e xingado. Porém, o mago-chefe o admirou e o chamou para uma missão. Todo mundo ficou maluco porque ele pegou uma nova missão. Em outro lugar, ele estava com uma lista lendo e o mago Marcelo dizendo que poderia escrever tudo o que precisaria para a pesquisa. Ele faria o melhor para conseguir tudo. Estava pensando no que precisaria escrever para ser bem compreendido. Iria escrever algo que ele precisava para aquele momento, e até fez a cara de muito, muito feliz.